Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 23 de novembro, já está chegando com as principais informações do dia para você. Confira agora os destaques de hoje. Cachoeira do Sul tem 97 casos de coronavírus confirmados em apenas uma semana e ultrapassa o pico registrado em agosto. Com a alta dos números, prefeito Sérgio Gnatti reúne comitê de combate à Covid-19 e novas medidas começam a valer já nesta semana. A gente conta quais são essas medidas. Começa hoje uma série de entrevistas com os 15 vereadores eleitos para o próximo mandato em Cachoeira do Sul. O entrevistado de hoje é o candidato mais votado, o advogado Kader Salé. Semana quente em Cachoeira do Sul, o calor pode chegar a 39 graus no Rio Grande do Sul. E ainda, com a chegada do verão, o governo antecipa ações da Operação RS Verão Total 2020-2021, uma tentativa de frear a Covid-19. E a gente quer receber aqui a sua mensagem, então mande o seu recado, mande a sua opinião sobre os temas que nós vamos abordar aqui. Envie para o nosso número, o 51997697129. Está aí na telinha, isso pelo WhatsApp ou então por SMS. Ou então você pode acessar a nossa página no Facebook, comentar na live, porque nós estamos ao vivo por lá também. facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul está começando agora. E nós abrimos o NT Sul com a atualização sobre os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. Os números da última semana foram os mais altos até agora. Só nos últimos 3 dias, 52 novos casos foram confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde. 28 só no sábado. Além disso, 80 novos suspeitos foram contabilizados. Só na sexta-feira foram 32. Nestes 3 dias, vários suspeitos também foram descartados, 48 no total. Só no sábado foram 26. De acordo com a Secretaria da Saúde, mais 11 pacientes estão recuperados do coronavírus. O município tem agora um total de 828 casos confirmados e outros 138 ainda suspeitos aguardam resultados de testes. Mais de 2.500 foram descartados até agora e 725 estão recuperados. Os óbitos são 7 em Cachoeira do Sul. Bom, e com esses números tão altos, você pode estar se perguntando, a situação é realmente preocupante? Ou foi só uma semana com um pouco mais de casos? Será que é uma segunda onda? Será que não é a segunda onda? Será que é feito de uma primeira onda, dessa primeira sequência de casos? É isso que a gente vai ver agora aqui na nossa tela para que a gente tenha uma noção, né, sobre esses casos mais objetivos. Vamos então aqui para a tela para a gente conferir esses números. Então a gente tem aqui o seguinte. O primeiro caso aqui em Cachoeira do Sul, ele é registrado naquela semana que vai aqui de 22 a 28 de março. Então estamos com a tela cheia aí para facilitar para você. Depois os casos eles começam a crescer, especialmente em maio. Então a gente tem ali uma tranquilidade, de certa maneira assim, de março até maio. Tem uma pequena elevação, uma elevação mais consistente a partir de junho, e aí a gente chega então ao pico lá no mês de agosto com 60 casos, que até então era o número mais alto registrado na pandemia, ou a semana com o maior número de casos de 16 a 22 de agosto. Aí a situação começa a melhorar, começa a cair e agora, efetivamente, a gente chega ao número mais alto aqui em Cachoeira do Sul, com 97 casos nessa semana que terminou no sábado. Destacando aqui, não é, que as semanas são sempre de domingo a sábado. Essa é a média que está sendo utilizada por nós aqui. Bom, e essa alta é uma preocupação do Executivo. Hoje de manhã, o prefeito Sérgio Gnatti reuniu o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e tem medidas que já começam a ser implementadas esta semana. E já aqui no estúdio comigo, Thelma Tomás, que acompanhou essa reunião hoje desse comitê, né, Thelma? E traz informações para a gente sobre as medidas que o prefeito e o comitê pretende adotar aqui no município. Boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Nunes, boa tarde a todos. De fato, num bom português, o cerco apertou, né, Daniel? A reunião hoje pela manhã já determinou que a partir de hoje devem ser editadas medidas que, na prática, a primeira delas será a redução de 1 hora no funcionamento de todas as atividades econômicas em Cachoeira do Sul. Então, fazendo aqui um parêntese, né? Uma dúvida e um receio da população de maneira geral era o seguinte: semana passada a gente recebeu várias mensagens já do pessoal perguntando, vai fechar o comércio?
Então, respondendo objetivamente essa pergunta, o comércio não vai fechar, né, Thelma? Pelo menos não por enquanto, né, Daniel? Existe uma projeção aí de que Cachoeira seja classificada nos próximos dias em bandeira vermelha, daí é uma determinação que vem do governo do estado e que realmente indica o fechamento do comércio. Nós temos uma autorização do governo para a cogestão, o que nos permitiria ficar nas normas de bandeira laranja. Mas frente aos resultados que têm sido apresentados, é possível que o executivo nem adote as restrições mais brandas. Uma porque a gente tem números elevados, o próprio governo do estado já apontou isso, um crescimento de 65% nos óbitos em 7 dias, passando de 171 para 282 óbitos, o que é um crescimento bastante considerável. Embora a Cachoeira não tenha óbitos, nós temos 2 problemas que se apresentaram agora nos últimos dias, 3 na verdade. O crescimento dos números, como tu apontaste agora, nos casos confirmados de Covid, a baixa de 3 leitos que eram financiados, né, pelo governo federal. Leitos de UTI, leitos, né? de UTI Covid. Então, nós tínhamos 8 leitos que eram financiados pelo governo federal e com o arrefecimento aí dos casos na cidade e das internações, o governo suspendeu, então, o financiamento de R$ 1.600 por dia do HCB para 3 leitos. É uma situação que está em reversão. O hospital já trabalha junto com a Secretaria Estadual de Saúde para reaver esses 3 leitos. E, por fim, a demissão de médicos que estão já esgotados no enfrentamento ao Covid. Eu conversei com o prefeito e a gente separou um trechinho aí do que ele apontou sobre como Cachoeira se prepara para enfrentar mais uma onda delicada. Vamos assistir. A situação agora está se tornando muito perigosa, muito grave, porque nós estamos diante de uma possibilidade de colapso na saúde, principalmente no Hospital de Caridade. Nós temos agora um ingrediente novo que nos prejudica, além do governo federal ter restrito 3 leitos Covid de UTI. Nós tínhamos antes 8, agora temos só 5, isso é muito ruim. E também nós estamos lidando com toda a estrutura de UTI com somente 4 médicos, porque os médicos cansaram, os médicos se demitiram, os médicos saíram, os médicos não aguentam mais tanto trabalho. Então nós temos que fazer com que a cidade toda ela se alerte, se atente para a dificuldade que está acontecendo aí. Olha o número de Covid, olha 28, o 21 num dia e 28 no outro, isso é muito ruim. Redução dos horários do funcionamento de algumas atividades, nós vamos ter que fazer isso e aguardar na sexta-feira quais são as outras medidas. Mas nós vamos estar, a nossa fiscalização cada vez vai ser mais intensiva. Nós não queremos fechar o comércio, nós não queremos fechar as indústrias, não queremos provocar nenhum tipo de desemprego. Mas, se nós entrarmos em bandeira vermelha, o governo do estado vai nos obrigar a tomar as medidas. Não é a culpa da eleição, já vem desde lá daquela época em que nós tivemos os finados. Ali foi, a partir do dia 2 desse mês, do dia 2, aí começou a aparecer, não é da eleição, não. A eleição também aglomerou, também juntou, mas isso aí, a eleição, quem mandou se fazer a eleição agora foi o governo federal. Foi o tribunal, quer dizer, foram eles lá em Brasília que mandaram todo o Brasil se acumular agora. Isso aí é problema deles. Nós temos que tratar as consequências de uma eleição em todo o Brasil. Não é só em Cachoeira, também das eleições. A gente sabe o que houve aí de campanha, o que houve de aglomeração, o que houve de visitas. Isso aí é óbvio, isso aí estava na cara que ia acontecer. Essas eleições não podiam ter acontecido esse ano. O prefeito destaca um ponto bem importante aí na sua fala, a questão das eleições. Eu estou aqui com a Thelma Tomás no nosso estúdio, foi a Thelma que entrevistou o prefeito hoje pela manhã, né, Thelma? Esse é um ponto que o prefeito levanta, muitas pessoas questionaram também. Mas e aí, não pode aglomeração, mas durante o período da campanha, essas aglomerações aconteceram. Muitos candidatos, só a vereador, eram mais de 240, né? Verdade. E ele, por fim, chega a constatar que, de fato, houve. Ele também foi candidato, né? Reconhece isso, percebeu essa movimentação, porque também fez visitas. Os 7 candidatos fizeram visitas, caminharam pelos bairros. Tinha todas as equipes de campanha, então a gente não pode negar que teve, sim, essa questão da aglomeração, mas considerando os números e os prazos, né, Nunes, a gente imagina que esses frutos da eleição ainda virão. Uhum. Agora, além desse ponto, né, Thelma, tem essa questão das aglomerações. A gente destacava assim de uma maneira leve aqui em relação ao povo que cansou. Vamos usar o bom português, as pessoas cansaram, né? Verdade. Dessa coisa do Covid, não pode aglomerar, não pode reunir.
O verão começou a chegar, o brasileiro gosta muito disso, fim de tarde, e a gente viu aí ruas lotadas, especialmente de jovens, né? Eu gostaria, Thelma, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, inclusive a gente ir aqui para a nossa tela, para a gente verificar um pouquinho o perfil das pessoas que tiveram Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses dados? Vou começar aqui com o gráfico por idade. A gente tem aí o seguinte, eu vou destacar toda a sequência, né? De 1 a 4 anos, 1,8%, são 13 casos. Depois ali, crianças de 5 a 9 anos, 1,3%. De 10 a 14, 1,6%. Então, é uma população que muito pouco foi atingida, né? Por isso. Depois, na sequência, 15 a 19 anos, 3,4%. E aqui começa a tomar força, né? 20 a 29 anos, 18,7%. Está em laranja aqui no nosso gráfico de pizza, né? De 30 a 39 anos, 19,6%. Ou seja, especialmente essa população economicamente ativa, né? De 30 a 39 anos. Claro que a população economicamente ativa tem uma faixa etária maior. Mas aqui está o maior percentual de pessoas infectadas, né, Thelma? A concentração maior, e a gente percebe isso porque é inquestionável, né, Daniel? A gente tem acompanhado isso, inclusive o trabalho da fiscalização, e é inegável, as pessoas não estão mais obedecendo ao distanciamento, elas estão se reunindo, são festas, são aniversários, e muitos chancelados pelo próprio governo, né, que liberou casas de festas, que liberou eventos. Então, não há que se questionar que tudo tenha sido uma transgressão, né? Acho que falta um pouco de cuidado, mas muitas das atividades foram chanceladas pelo governo ao serem liberadas, né? E também tem a questão de que todo mundo precisava trabalhar, todo mundo queria que essas atividades voltassem, verdade é essa, né? Mas as consequências também vieram. E agora, claro, cada um precisa fazer sua parte. Vamos só concluir aqui, então, esses dados. A gente citou aqui de 30 a 39 anos, que é o maior percentual, essa área aqui em azul no nosso gráfico, né? 19,6% dos infectados. Depois de 40 a 49 anos também, 16,5%, está aqui no cantinho. E aqui no nosso gráfico está em vermelho, é isso, né? Me perdi aqui um pouquinho. Mas vamos para o verdinho agora, 50 a 59 anos, 15%. Aí depois 10% de 60 a 69 anos, e aí aquela faixa etária, né, das pessoas mais idosas, 70 a 79 anos, 7,2%, e mais de 80 anos, 4,7%. E é justamente a faixa aí que teve problemas mais graves. Exatamente, os riscos estão mais concentrados mesmo ali, né? 70, 79 e 80 anos, que é onde a mortalidade é mais alta também, né, Nunes? Então as pessoas cientes disso acabam, os familiares inclusive, restringindo mais esse contato, e ainda assim a gente teve casos, né? E o que ocorre hoje é que a fiscalização já não consegue dar conta mais, são poucos agentes. O próprio prefeito hoje admitiu que a fiscalização e as equipes são poucas e que estão cansadas, porque não há mais respeito a essas normas e a essa cobrança, né, Daniel, de comportamento de restrição. A gente aguarda hoje à tarde uma outra prática que já tinha sido extinta, é a do governador Eduardo Leite promover suas lives por meio dos canais oficiais do governo do estado. Hoje ele retoma falando sobre a classificação definitiva das bandeiras do estado do Rio Grande do Sul, que das 21 regiões, 13 estão classificadas em alto risco. Bom, então para a gente fazer aqui um resumo, para quem ligou a televisão agora, chegou em casa, estamos falando do coronavírus. Então o resumo é o seguinte, a gente teve na última semana o maior número de casos aqui em Cachoeira do Sul, desde o início da pandemia. Então, quer dizer, o nosso pico foi agora. Agora, né? Agora. Coisas que a gente não esperava, já imaginava que tivesse passado pela pior fase. Agora, aquela pergunta que tu fizeste no início, né? A gente está numa segunda fase, acho que a gente nem saiu da primeira, né, Nunes? Na verdade, não sabemos, essa é a verdade, né? Não sabemos. Então, para resumir, prefeito Sérgio Gnatti, então, convoca hoje pela manhã essa reunião, que a Thelma já mencionou aqui, o comitê com várias pessoas que estão lidando com o coronavírus, e destaca que medidas precisam ser tomadas. Então, resumidamente, o comércio vai ter restrições, né? A gente vai ter uma diminuição de 1 hora em todas as atividades econômicas. Ele não elencou quais seriam, falou que seria de maneira geral, porque precisa ser uma ação efetiva e emergencial. Esse decreto sai hoje? Deve sair, deve ser editado até o final da tarde. Ok, então ainda uma outra questão importante que a Thelma trouxe, o prefeito citou, alguns médicos pediram demissão, que atuavam junto ao HCB. Exatamente, o pessoal da equipe, pessoal da equipe de enfrentamento à Covid, ali da UTI, do atendimento prioritário,
pediram desligamento, os que estão estafados, não aguentam mais, pediram Cansaço, demissão. esse foi o motivo. Exatamente. E, aliás, todos estamos, né? Eu acho que vale, né, Thelma, destacar que assim, um dos grandes problemas em todo o Brasil, quando se falava as prefeituras precisam comprar mais respiradores, tem que ter mais leitos de UTI, o que foi argumentado por várias prefeituras, por diferentes gestões, não é nem o problema do equipamento em si, que também fez falta em muitos municípios, Sim. mas especialmente a questão das equipes médicas. Né? É o material humano, que não é possível de substituir, como uma máquina. Quando tem um problema, você vai lá e manda consertar ou faz uma recalchutagem, como muito foi feito aqui no próprio HCB, né? O material humano, ele tem um limite, né? As pessoas também cansam, nós estamos cansados da situação toda, mas imagina quem está no enfrentamento diário, né? Atendendo o paciente, se expondo, os plantões longos de 24, 12 horas, é compreensível, né, Daniel? Tá certo. Thelma, muito obrigado pelas informações. Ficamos aqui na torcida, né, para que essa situação possa melhorar. Mas para melhorar, eu já faço questão aqui de enfatizar, né, Thelma? Vai depender de mim, vai depender da Thelma, vai depender de você de casa, da gestão pública. Nós vamos precisar voltar àqueles cuidados básicos, né, para que não cheguemos a uma bandeira vermelha, a uma bandeira preta e que as coisas se agravem ainda mais daqui a pouco com leitos lotados, né, de pessoas doentes pela Covid-19. Não devíamos nunca ter deixado de promover esses cuidados, né? A gente, quando vê que os números parecem estar estabilizados, a gente relaxa. Não dá para relaxar. Pandemia não é uma gripezinha, não é um probleminha que vai passar daqui a pouco. A gente está vendo aí na prática que a situação é grave e está piorando. Boa tarde para você que está em casa. Obrigado, Thelma, mais uma vez pelas informações e a gente segue aqui acompanhando, né, todos esses detalhes. Bom, a gente fala agora de investimento no comércio. Apesar do ano marcado pelas dificuldades geradas pela pandemia, como a gente estava citando aqui, não é? Aqui em Cachoeira do Sul e também em vários empreendimentos, aliás, vários empreendimentos surgiram. Investimentos amparados em planejamento e com diferenciais que estão garantindo o retorno desejado. Dados da Prefeitura de Cachoeira do Sul contabilizam que neste ano de 2020, mesmo com a pandemia, a cada 2 dias surgiram 3 novos microempreendedores individuais no município. Até 31 de outubro, era um total de 3.174, sendo que 59 novas inscrições foram em outubro mesmo. Apesar das incertezas e restrições que fecharam muitos empreendimentos, outros tantos surgiram e estão se dando bem. É um momento difícil, complicado, né? Que algumas empresas se sentiram que estavam de alguma forma fragilizadas, foram empurradas para o fechamento, né? A gente viu casos nesse sentido, né? Mas também novas empresas surgindo. A gente vê a ocupação de imóveis de algumas pessoas que estão encontrando caminhos, né? Abrindo um negócio novo, uma prestação de serviço, que as demandas continuam existindo, né? As pessoas precisam consumir, as pessoas precisam de serviços, e isso continua, essa mobilidade do mercado continua acontecendo. O Luiz destaca que todo investimento tem seu grau de risco e que estratégias e diferenciais de competitividade são caminhos e podem dar mais segurança ao novo negócio. O negócio sempre um risco. A gente vê que quem tem capital hoje, as oportunidades, a diferença fora do mercado, que é a aplicação financeira, né, a opção do mercado financeiro, é uma opção de muito baixa remuneração hoje. Isso traz as pessoas para investir em negócios, em empresas, né, em criar empregos, criar estruturas. Isso sempre é arriscado, assim como hoje em um mercado que está se mexendo mais rapidamente em função da pandemia, também é arriscado. Mas a questão é encontrar realmente um diferencial competitivo, uma estratégia específica, que se conseguir implementar isso, encontrar e se relacionar com o seu público consumidor, sempre vai ser interessante. A certeza de poder oferecer um produto diferenciado e ao gosto dos clientes foi a principal motivação da Cristina ao abrir uma confeitaria em meio a uma pandemia. Junto do esposo e 2 filhos, ela toca o empreendimento com mais 4 funcionários. O surgimento da pandemia adiou a abertura prevista para março. Em junho a gente começou a montar tudo. Aí até setembro, que foi que terminou tudo e vamos em frente, com ou sem pandemia, né? Porque tem muito delivery, né? E daí tá indo. A aceitação tá maravilhosa, né? E a gente já tá começando a ampliar, fazer coisas mais pra noite. Assim vai chegar o verão, eu acredito que essa pandemia vai dar uma trégua, né? A gente tem um horário menor, né? E as pessoas
sabe como é, né? As pessoas não gostam de... Se tá cheio, o ambiente já é mais ruim, embora tendo a capacidade, mas as pessoas olham e não... Então, se não tivesse a pandemia, seria muito melhor. A Cristina é quem comanda a cozinha, de onde saem todos os produtos disponíveis no balcão e produzidos para entregas. O local já abriu dentro dos protocolos de sanidade, com mesas e cadeiras para até 23 clientes. Do lado de fora, um deck já está em construção para oferecer ainda mais espaço e atender outras pessoas. No pacote de atrativos, o cardápio diversificado, com doces e salgados e embalagens com visual caprichado, com o rostinho da neta da Cristina, a Maria Aurélia, de 3 anos, e também responsável pelo nome diferente da confeitaria. Uma palavra que para ela quer dizer doce. E eu já quero convidar você que está em casa nos acompanhando a participar com a gente, a mandar a sua opinião sobre os fatos do dia, a relatar aquilo que está acontecendo aí onde você está. Afinal, nós fazemos aqui um jornalismo colaborativo com a sua participação, com a sua visão sobre tudo aquilo que acontece onde nós estamos. Como é que faz para participar, Daniel? Bem simples. Atenção, a gente já destaca aqui os nossos canais de interatividade pelo WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo para o número 51997697129. Está aí na telinha, tem esse QR Code ali do ladinho. Se você apontar o seu celular com a câmera para aquele item, para aquele QR Code, ele já vai redirecioná-lo diretamente para o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Você também pode comentar, pode mandar a sua mensagem, a sua opinião, através das nossas lives no Facebook e também através do YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e TV Cachoeira no YouTube. Você nos encontra, participa. Daqui a pouquinho a gente já vai para a telinha para ver as primeiras mensagens que estão chegando neste comecinho de semana, nesta segunda-feira. Você sabe quem são os vereadores de Cachoeira do Sul? E sabe quais foram eleitos para o próximo mandato? A gente já contou isso aqui e você pode conferir lá no nosso site. Mas olha só, para você conhecer melhor quem são os vereadores eleitos, nós vamos trazer a partir de hoje o perfil dos 15 vereadores que assumem a partir de 1º de janeiro uma cadeira na Câmara de Cachoeira do Sul, que sofreu uma renovação de 40%. O primeiro entrevistado, Kader Salé, foi o mais votado na eleição. O NT Sul apresenta, a partir de hoje, o perfil dos novos vereadores de Cachoeira do Sul. Todos aqueles que estão assumindo o Legislativo passarão aqui pelos estúdios da TV Cachoeira para trazer um pouquinho do seu perfil, dos seus propósitos e para que a comunidade de Cachoeira do Sul e de todo o Brasil que nos acompanha conheça, então, a composição do Legislativo cachoeirense. A gente inicia pelo mais votado, que é o vereador Kader, que está aqui ao meu lado já. E já começo te perguntando de imediato por que essa pretensão de ocupar um cargo no Legislativo. Cachoeira do Sul precisa, né? Eu sou natural de Cachoeira do Sul, tenho acompanhado a política local há muitos anos e vejo como cidadão, em primeiro lugar, que Cachoeira do Sul urge por uma boa representação. E o resultado das últimas eleições demonstrou isso, pela quantidade de renovação. Não há mais espaço na sociedade para aquele representante do povo que está há 4 anos na Câmara Municipal ou no próprio Executivo Municipal e que não exerça um trabalho que é esperado pela população. Então, querendo ser útil para a sociedade, eu decidi dar o pontapé inicial na vida política. Tu já esperava esse desempenho nas urnas? Eu esperava ter uma votação boa. Eu não esperava a expressividade da votação e nem ficar em primeiro lugar nas votações, né? Até porque, tanto pela memória de muitos candidatos bons, que são bem representantes e que foram bem escolhidos no passado pela população e que exerceram um bom mandato, né? Eu não tinha como imaginar que teria mais votos do que eles, mas fiquei surpreso, estou feliz. E só tenho a agradecer aos 1.089 eleitores que depositaram essa confiança em mim. O que é um bom mandato? Tu fizeste uma referência que algumas pessoas exerceram um bom mandato, mas que também a população já está consciente daquilo que ela precisa enquanto seus representantes se colocam no Legislativo ou no Executivo. O que é esse bom mandato? O que caracteriza um bom mandato?
Nós estamos ali por 4 anos, é um período curto, né? Então, durante esse período, o trabalho tem que ser desenvolvido de modo a demonstrar uma resposta para a sociedade, com projetos, com indicações, com um trabalho unido da Câmara Municipal, que é o que eu defendo, né? De modo que a sociedade, daqui a 4 anos, possa ver o fruto dessa união de seus representantes. Que ação prática o teu mandato vai trazer para a sociedade de Cachoeira? Eu escolhi ser vereador voluntário, né? Em primeiríssimo lugar. Vou trabalhar pela redução do gasto público, a fiscalização do gasto público. A verba, o subsídio que receberei como vereador será destinada a entidades que estão sendo elegidas, que serão ajudadas com essa verba. A doação do teu salário de vereador para uma entidade, ou várias, tu já disseste que está ainda elegendo, as entidades serão contempladas, tu não caracteriza como uma medida eleitoreira, como já chegou a ser comentado em algumas redes sociais, alguns posicionamentos? Não, jamais. Eu entrei na vida política preparado para isso, né? Já falei isso muitas vezes. Estou preparado pessoalmente, familiarmente, profissionalmente. Eu tenho a minha profissão, minhas profissões, aliás, né, que me permitem tomar essa decisão e querer ser útil para a Cachoeira do Sul. Eu estou aliando essa condição de vereador voluntário ao meu conhecimento como advogado. Tenho um saber jurídico que vai me permitir exercer um mandato com conhecimento técnico, né? E espero que daqui a 4 anos eu seja bem reconhecido pelo trabalho que vou desenvolver. Quando as pessoas escolhem os seus representantes, elas buscam alguma proposta, ou alguma afinidade, ou algum ponto que lhes contempla de alguma forma. O que a sociedade encontrou no Kader para fazer dele o vereador mais votado? Eu acho que existia um anseio muito grande por alguma proposta que demonstrasse para a sociedade uma vontade de realmente servir a população. Eu sei que a expressividade dos votos conta com o fato de ter me candidatado como vereador voluntário, isso é inequívoco, mas também conta o fato de eu ter conhecimento. Eu já sou profissional, resido aqui em Cachoeira do Sul desde sempre, sou profissional aqui, muitos clientes, muitos amigos conhecem a minha conduta, o meu modo de ser e o meu modo de pensar. Eu sempre fui, muito antes de entrar na política, uma pessoa ligada a fazer o bem, a participar de causas sociais. Já recebi muitos convites, já participei disso, sempre faço questão de estar. Então, para mim, ser vereador voluntário é apenas firmar a convicção que eu próprio tenho de representar a sociedade e ser útil. Então é isso, Kader, eu te agradeço por ter vindo até aqui, apresentado um pouco do que tu pretende exercer a partir do dia 1º de janeiro, dentro da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira, né? E te desejo sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, a todos os ouvintes da TV Cachoeira, telespectadores. Eu espero poder contribuir com Cachoeira do Sul. Estou extremamente agradecido à população que me elegeu, graças a Deus, e tenho certeza que eu vou cumprir com todas as minhas proposições. Vou me dedicar ao máximo para Cachoeira do Sul, para poder, daqui a 4 anos, olhar para trás e ter uma história de orgulho pela frente. Bacana, então. Aí, gente nova e jovem na Câmara de Cachoeira do Sul a partir de janeiro de 2021, na mudança que a gente viu ocorrer há poucos dias atrás no pleito de 15 de novembro. Eu me despeço aqui. Obrigado, Thelma, pelas informações, e ao longo dos dias a gente vai estar trazendo aqui, então, mais vereadores eleitos, né, ou reeleitos, e a formação, a composição da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Gente, chegou o momento da sua mensagem aparecer aqui na nossa telinha, na telinha do NT Sul. Não mandou ainda o seu recadinho, a sua opinião pra gente? Salve aí o número do nosso WhatsApp para você interagir. Digite aí 51997697129. Vou repetir, tá na tela, tá fácil aí, 51997697129. E salve NT Sul TV Cachoeira. E aí é só mandar mensagem para participar do nosso jornal. Bom, eu já estou, quem sabe você está pensando aí, mas eu já estou assistindo pelo Facebook no celular, vou ter que fechar o Facebook para fazer isso? Não precisa, nesse caso é só você comentar na live que a gente vai ver aqui o seu recadinho. E para quem ainda não acompanha a gente no Facebook, mas quer ver o NT Sul por lá, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. E eu vou começar justamente pelo Face aqui com os recados. Lúnica Cláudio Bull, boa tarde. Se todos se cuidassem, seguissem os protocolos, não estaríamos assim. Ele comenta aqui a questão dos casos de Covid-19, né, que estão crescendo bastante. Chegamos ao maior número de casos em uma única semana.
A Juliana Martins, ela diz aqui o seguinte: até onde eu sei, o resultado da Covid não sai no mesmo dia, leva uns 2 ou 3 dias. E como saiu tanto num dia e mais tanto no outro, minha filha fez o exame e levou 3 dias para ficar pronto. Obrigado, Juliana, pela sua mensagem, pela sua dúvida, destacando o seguinte, né? Enquanto o resultado oficial não sai, os casos eles são tratados como suspeitos. Todos os casos que foram divulgados pela Prefeitura, que são divulgados pela Prefeitura, são casos testados e confirmados. Todos aqueles que são descartados, a gente noticia como casos descartados. E aqueles que ainda não tiveram resultado, nem positivo nem negativo, eles são tratados como casos suspeitos. Mas os números confirmados são de pessoas que estão positivas para o Covid-19. Obrigado aí pela sua mensagem. Mais uma mensagem ainda aqui do nosso Facebook, o Emerson Santos. Podem até ser liberadas algumas coisas, mas os cuidados não podem deixar de ser feitos. E quando o prefeito pede para o pessoal deixar de ir, que nem prainha, o povo desobedece e aí depois não adianta chorar. O Emerson critica a questão das aglomerações, né? Todo mundo sabe que não deve, que as aglomerações não devem ser feitas nesse momento, mas muita gente vai para esses ambientes e aí o resultado é o que a gente está vendo, né? Vamos aqui para a tela, tem algumas mensagens também do nosso WhatsApp, o Beto, aqui de Cachoeira do Sul. Com a pandemia, como estão liberando circo na Noêmia? Questiona aqui o Beto. Pois é, Beto, é um questionamento importante que você faz. Obrigado, viu? Quem mais? Rangel Maus. Poderíamos evitar muitas medidas restritivas se nós fizéssemos a nossa parte. O problema é que cada um pensa em si somente. Obrigado, Rangel, pela sua opinião. Você que está em casa também pode interagir, também pode dizer aí o que você pensa. Daqui a pouquinho a gente volta para a telinha. Deixa eu citar mais algumas mensagens aqui ainda do nosso Facebook. A Nara Machado, boa tarde. Que triste o aumento da Covid. Imagino agora, final de ano, vamos nos cuidar porque está feia a coisa, ninguém aguenta mais. E esse alerta da Nara é importante, né? Porque está chegando aí Natal, Ano Novo, as festas de fim de ano, né? Muitas pessoas certamente vão viajar ou pretendem fazer isso e a gente pode ter aí um problema ainda maior. Obrigado, Nara, pela sua opinião. A seguir, você confere a previsão do tempo. A semana vai ser quente em Cachoeira do Sul e o calor pode chegar a 39 graus no Rio Grande do Sul. E ainda, com a chegada do verão, o governo antecipa ações da Operação RS Verão Total 2020-2021, uma tentativa de frear a Covid-19. O NT Sul volta em 3 minutinhos, não sai daí. O NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço aqui na TV Novo Tempo. E nós vamos ver agora como fica o tempo em Cachoeira do Sul nesta semana. E olha, já prepare a água gelada, o ventilador, o ar-condicionado, viu? É que nessa semana vai ter temperatura de 39 graus. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul é um dia ensolarado com previsão de calor. A temperatura mínima do dia ficou em 16 graus e a máxima será de 32. Terça-feira vai seguir com céu claro, com sol e sem chuva. Mínima 19 graus, máxima 35. Quarta-feira deve começar semelhante aos primeiros dias desta semana, mas deve ter aumento de nuvens e pancadas de chuva ao fim da tarde. Temperatura mínima 21 graus, máxima 35. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda. O Rio Grande do Sul deve encarar nos próximos dias tempo firme e uma onda de calor que deve elevar as temperaturas para 39 graus na quarta-feira, o dia mais quente da semana. As temperaturas aumentam dia após dia já a partir de hoje. Ar muito quente começa a invadir o estado pelo oeste e o norte e traz uma tarde de calor intenso nas metades oeste e norte. No noroeste, a tarde vai ser tórrida. O contraste térmico entre o ar muito quente no continente e mais frio no oceano traz vento moderado com rajadas por vezes fortes de leste da tarde para a noite. Em Porto Alegre, mínima 15 graus e máxima 30. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a temperatura máxima fica em 33. Em Passo Fundo, na região norte, 32. Também 32 na região central, em Santa Maria. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 22 graus. Com o aumento do fluxo de turistas e da circulação de pessoas na temporada de verão, o governo do Rio Grande do Sul anunciou na sexta que vai antecipar e ampliar as ações da Operação RS Verão Total 2020-2021 na área da saúde.
A medida é para reforçar o enfrentamento à Covid-19. O governo do estado antecipou para esta semana o repasse de metade dos R$5.900.000 previstos a 46 municípios dos litorais norte e sul do Rio Grande do Sul, da Serra e da Fronteira. A segunda parcela, de quase 3 milhões, será destinada em dezembro, quitando todo o valor previsto para a saúde na operação ainda em 2020. Os recursos financeiros serão destinados ao reforço das ações de prevenção ao contágio do coronavírus e aos serviços de saúde nas unidades básicas, no SAMU e em hospitais. A Operação RS Verão Total, com guarda-vidas e ações em todas as áreas, segue com abertura prevista para o dia 19 de dezembro, em Capão da Canoa, e encerramento em 28 de fevereiro de 2021, na Praia do Cassino. No entanto, por conta da pandemia, a área da saúde da operação foi ampliada para 4 meses, começando em novembro e seguindo até março. Além da antecipação de recursos, outra novidade é a inclusão de 12 municípios da Serra que recebem muitos turistas e de 11 cidades da fronteira, por onde entram estrangeiros durante o verão, além dos 23 municípios dos litorais norte e sul. Antecipando a Operação Verão no Rio Grande do Sul, que tradicionalmente começava em dezembro, justamente para colocar à disposição dos municípios recursos financeiros com vistas ao desenvolvimento de ações na área de vigilância em saúde, ações na atenção pré-hospitalar de urgência e emergência, recursos para as equipes do SAMU 192, recursos para a porta de entrada dos hospitais. Estamos colocando ambulâncias no litoral norte à disposição dos municípios, bem como respiradores para os hospitais, para que possam dar o suporte ventilatório sempre que um paciente necessitar. E nós vamos agora conferir mais algumas participações dos nossos telespectadores. Daniel, não deu tempo de anotar o número, então fique de olho porque está aparecendo agora aí na sua telinha. E tem também o QR Code para facilitar isso, então é só apontar a sua câmera que ele vai direcionar direto para o WhatsApp. E pelo Facebook você manda a sua mensagem comentando na nossa live em facebook.com/TV Cachoeira. E eu vou começar aqui mais uma vez os nossos recadinhos pelo Facebook. O povo está aqui bastante insatisfeito, não é, com o que está acontecendo em relação à Covid-19, o coronavírus, né? E é para ficarmos preocupados mesmo, né? A Marilda Pinto diz aqui, tudo novamente, tem que fechar o que for necessário e não útil. Quem mais? O Luiz Richa diz aqui, a irresponsabilidade de poucos pode causar a morte de muitos. Quem mais? A Carla Ribeiro. A Carla diz aqui o seguinte, se fechar o que for necessário ou útil, muita gente vai ficar sem serviço. E quem o sustenta? Isso já está virando palhaçada. Esperaram depois das eleições para divulgar os exames feitos. Carla, na verdade, a gente espera, né, que o comércio não precise fechar, que as atividades não parem, mas os números, eles na verdade são um retrato do que aconteceu efetivamente naquela semana, né? Os números não ficaram represados, mas eles são, obviamente, uma consequência das junções de pessoas ali do feriado de finados, do período eleitoral também, né, que as aglomerações elas aconteceram nesse período, como a gente noticiou aqui, então não são números que ficaram represados, são números que é um retrato real daquelas semanas, né, e da última semana também. Mas obrigado pela sua opinião e pela ponderação tão importante, né, e tomara que realmente os estabelecimentos não precisem fechar. Vamos aqui para a tela, a Patrícia Assunção, de Blumenau, Santa Catarina. Muito legal da parte do vereador Kader a iniciativa de doar seu salário em prol de uma causa. Tomara que Kader olhe também para a causa animal, que também precisa muito deste recurso. Obrigado, Patrícia, pela sua opinião. Essa é uma causa que realmente precisa, né? E toda vez que a gente cita, eu faço questão aqui de reafirmar a questão da posse responsável. Né? Quem tem o seu animalzinho de estimação precisa cuidar dele, né? Não é um objeto que a gente pega e no outro dia descarta, né, em algum local, no lixo, e o caminhão leva embora, né? Então é preciso que as pessoas se conscientizem sobre isso, mas é uma causa importante, essa é uma realidade e precisa realmente de recursos. Quem mais participa com a gente? A Gisele Giambastiani. Acho que lugares ao ar livre não podem ser proibidos, mas tem que ter uma fiscalização para zelar pelo distanciamento social, pondera aqui a Gisele. Obrigado, Gisele, pela sua opinião. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos.
Vai mandando o seu recado pra gente, vai mandando sua opinião e já a gente põe no ar aqui. Gente, a morte de João Alberto Freitas abalou o Brasil no final da semana passada. O homem de 40 anos morreu após ser espancado por 2 seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre. Desde então, a polícia trabalha para elucidar o caso, que ganhou grande repercussão. O final de semana foi de diversas manifestações envolvendo a morte de João Alberto Freitas. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, em uma loja do supermercado Carrefour em Porto Alegre. O fato desencadeou protestos por todo o país e repercutiu até fora do Brasil. Nas grandes cidades, os atos partiram para a depredação e vandalismo. Em Porto Alegre, o Carrefour foi alvo dos manifestantes que arrebentaram as portas da unidade e colocaram fogo em canteiros. Houve quebra-quebra no interior do estabelecimento. Nas redes sociais, as publicações eram contínuas em referência ao caso. A hashtag Vidas Negras Importam ganhou notoriedade e mobilizou a internet nos últimos dias. Antes do espancamento, segundo a polícia, João Alberto havia se desentendido com uma funcionária do supermercado. Diante da situação, a mulher chamou 2 seguranças para retirarem o homem do local. Na saída para o estacionamento, a vítima desferiu um soco contra um dos seguranças. A partir disso, os 2 funcionários começaram a agredir João Alberto com chutes e socos. Na sequência, ele foi imobilizado e, mesmo solicitando socorro, os guardas não cederam. João morreu asfixiado. Os 2 seguranças, Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, e Magno Braz Borges, de 30 anos, foram presos em flagrante. O Carrefour se manifestou sobre o caso e afirmou que adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso. O corpo de Beto, como era conhecido, foi enterrado no último sábado no cemitério São João, em Porto Alegre. A vítima tinha 40 anos, 4 filhos e uma neta. Ele estava no 2º casamento. O primeiro relacionamento de Beto foi marcado por episódios de violência doméstica. Ele foi preso 2 vezes e enquadrado na Lei Maria da Penha. Agora, a polícia trabalha para esclarecer se já haveria um desentendimento entre os envolvidos. Conforme a delegada titular da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Roberta Bertoldo, essa é a principal pergunta a ser respondida pela investigação para entender o que teria motivado as agressões. Cenas lamentáveis, né? 2 acidentes fatais marcaram o final de semana em Cachoeira do Sul. O primeiro ocorreu na noite de sábado e tirou a vida do comerciante Valdeci Antônio Dias, conhecido como Antônio do Bailão. O fato ocorreu por volta das 10 horas da noite na estrada da Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul. Valdeci conduzia uma Ford Pampa que usava para fazer fretes. Ele teria saído da pista e batido contra um barranco. O comerciante não resistiu aos ferimentos. Valdeci foi candidato a vereador nas últimas eleições. O corpo foi enterrado na tarde de ontem no município de Novo Cabrais. O segundo acidente ocorreu na madrugada de domingo e vitimou o cirurgião dentista Rodolfo Cassol, de 33 anos. A vítima conduzia um Volkswagen Golf pela BR-153 no trecho da Paineira, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. Com a violência do impacto, o veículo explodiu. Rodolfo era natural do município de Dona Francisca e era sócio proprietário da clínica Odonto Excellence, localizada no centro de Cachoeira do Sul. Ele também atendia em Rosário do Sul. O estabelecimento está fechado nesta segunda-feira. O sepultamento foi realizado hoje pela manhã no cemitério de Dona Francisca. E o assunto agora é educação. As escolas da rede municipal receberam um reforço no caixa na última semana. A verba é para garantir adequações nas estruturas e aquisição de materiais necessários para o cumprimento dos protocolos de segurança no enfrentamento à Covid-19. Com vistas à reorganização do calendário escolar e retomada das atividades presenciais, as escolas municipais de Cachoeira do Sul receberam uma parcela emergencial
do programa Dinheiro Direto na Escola. Ao total, são R$ 75.558,35 que foram divididos entre as 38 escolas da educação infantil, ensino fundamental e escolas do campo. O repasse foi feito de acordo com o número de alunos de cada uma delas. Antes de fazer as compras, é necessário que a escola faça um plano de aplicação dos recursos, que precisa ser aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. O recurso pode ser usado, por exemplo, para a compra de álcool em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene. A finalidade do PDDE emergencial é apoiar na reestruturação dos projetos pedagógicos no desenvolvimento das atividades educacionais para a revisão de conteúdos e a avaliação da aprendizagem, bem como em pequenos reparos, adequações ou serviços necessários à manutenção dos procedimentos de segurança. Além disso, é possível investir os recursos na contratação de serviços especializados na desinfecção de ambientes, aquisição de itens de consumo para a higienização do ambiente e das mãos, assim como na compra de equipamentos de proteção individual, nos gastos com melhoria de conectividade e acesso à internet para alunos e professores e na aquisição de materiais permanentes. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o número de participantes nas salas para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, será menor do que nos anos anteriores. A decisão foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Com a redução do número de participantes por sala, a quantidade de locais será aumentada para comportar todos os inscritos. As provas da edição 2020 do Enem estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro na versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital. Ao todo, são 5.600.000 cadastros. Gente, novembro está perto do fim e o que tem em dezembro? Claro, Natal. Pois é, o ano parece ter passado bem mais rápido, né? E olha só, tem lugar que já está com cara de Natal. É o caso de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. Confira agora na reportagem da nossa parceira TV Bom Dia. Há 4 anos, quem passa pelo pelotão do Comando Rodoviário da Brigada Militar em Erechim neste período de Natal fica encantado com a magia deste lugar. O trabalho, que começou com o objetivo de conscientizar os motoristas e diminuir acidentes no período de férias, se tornou um ponto turístico e de lazer. E o posto de fiscalização, a casinha do Bom Velhinho neste mês de dezembro. Neste ano, devido à pandemia, a iniciativa não iria ocorrer, mas a pedido da comunidade, os policiais de forma voluntária decidiram realizar a ação. É uma alegria imensa pelo 4º ano consecutivo nós estarmos fazendo, principalmente nesse ano que passamos por grandes dificuldades e nós retribuir um pouco o que a comunidade faz por nós aqui em Erechim é uma alegria muito grande. A abertura oficial com o acendimento das luzes aconteceu com a chegada do Papai Noel, que veio em uma viatura da Polícia Rodoviária. Neste ano, ele não abraçou os pequenos devido à pandemia, mas enviou muito carinho e uma mensagem positiva para as crianças e também os papais motoristas. Noel, que já tinha um distintivo da Polícia Rodoviária, recebeu neste ano uma braçadeira dos policiais. Saber que o nome do Comando Rodoviário está atrelado a um evento como esse, engrandece o comando e, consequentemente, a Brigada Militar também. Então, a gente vem de Porto Alegre, para prestigiar o evento pela importância e pela acolhida que a gente tem aqui na cidade de Erechim, que sempre acolheu muito bem a Polícia Rodoviária Estadual, tem nos ajudado já de há muito tempo, com auxílio à obtenção de equipamentos, da qualificação da nossa tropa aqui de Erechim, e estar presente aqui é um grande prazer, com certeza. Todo o material utilizado na iniciativa foi doado pela Prefeitura de Erechim e empresas privadas, parceiras do projeto. A montagem foi feita pelos policiais
com a ajuda de voluntários. Bela reportagem, né? O Natal está chegando, esse clima certamente enche o coração de todos nós, mas esse ano vai ter que ser com aquela observação, com aquele né, a mais, assim, com aquela incerteza, porque a gente não sabe como vai estar o final do mês de dezembro, mas ao que parece o coronavírus vai estar aí a pleno, né, gerando muita incerteza, muita dificuldade para a saúde pública, para a saúde das nossas famílias. Então vale sempre o alerta para evitar as aglomerações, evitar os locais fechados, né, para que esse fim de ano não seja um fim de ano marcado também por tragédias familiares em função do coronavírus. Bom, nós vamos aqui para as interações, para as mensagens que estão chegando dos nossos internautas, dos nossos telespectadores. Aliás, você que está em casa pode interagir a qualquer momento do dia com a gente, mandar a sua mensagem, a sua sugestão de reportagem para o seguinte número, que é o mesmo da nossa interação aqui, 51-99769-7129. Está na telinha aí para você interagir com a gente. Corre aí, mande sua mensagem, mande sua foto, ainda dá tempo de você participar com a gente. Ou você pode participar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e tem também o YouTube, onde a gente também tem uma live, tem a transmissão do telejornal e você pode interagir, portanto, por lá também. Quero começar aqui pelo Facebook. A Fátima Lisboa passa por aqui, deseja uma boa tarde, uma tarde abençoada e uma boa semana para todos. Obrigado, Fátima, para você também. Muito obrigado aí pela sua participação. Bom, aqui no Facebook, muitas mensagens hoje falando também sobre o coronavírus, né? Muitas delas se repetem, falando sobre os cuidados. Eu agradeço de coração a você que manda a sua mensagem para a gente aqui no Facebook, não é? Independentemente do tema. Obrigado de coração pela sua participação. Vamos aqui para a tela, tem mensagens também no nosso WhatsApp. A Joelcia, de Cachoeira do Sul. Quero desejar ao meu pai, Joelson, um feliz aniversário. Vamos ver então a foto aí do Joelson. Aí está, né? Muitos abraços, parabéns. Joelson, tudo de bom para você, felicidades, né? Que esse seja mais um ano de felicidade e muitos anos de vida, eu desejo certamente de toda a família e o nosso desejo aqui também. O NT Sul está chegando ao fim. No nosso site você encontra logo mais as reportagens de hoje, além de outros conteúdos. Então, acesse aí novotempo.com/NT Sul. Amanhã nós estaremos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, ao meio-dia, não esqueça. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau!